Como já dito, esta é uma noite que faz jus ao nome da nossa comunidade, Igreja Batista Memorial. Hoje é o dia de celebrarmos, hoje é um dia de realizarmos esse memorial que o próprio Senhor nos pede para fazê-lo. Toda vez que eu coloco o terno, as pessoas brincam comigo, né? E eu brinquei hoje com o Diógenes, eu falei, eu já disse, a noite especial, estou aqui, a ceia é uma noite especial. Claro que eu não estou no mesmo nível da elegância do Chairon esta noite, e realmente Chairon hoje está diferenciado, mas glória a Deus por estarmos aqui, para celebrarmos o nome do Senhor, e nos lembrarmos do que realmente importa e do que é que nos traz aqui. O que é que nos une, inclusive como igreja. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 11 de 1 Coríntios. Nós temos estudado essa carta. Eu confesso para os irmãos que me surpreendi muito mais do que imaginava que me surpreenderia, muito mais confrontado do que imaginei que seria, ao me aprofundar de fato, como tenho feito este ano, estudando a carta para compartilhar com os irmãos. Não é à toa que estamos no capítulo 11 e que é o dia que estamos celebrando a ceia. O capítulo 11 é o capítulo onde Paulo finalmente chega na celebração pública, no culto. Semana passada compartilhei com os irmãos, e toda vez que aqui subo eu sempre comento duas coisas, eu sempre faço duas propagandas. Uma é a EBD, e hoje de manhã saímos das cartas de Paulo à igreja de Corinto, entramos em Gálatas, mas recorremos a alguns assuntos. E hoje de manhã estávamos falando mais uma vez sobre a liberdade em Cristo, que é um assunto que Paulo traz de maneira profunda também na carta de 1 Coríntios. E a outra que faço é da série que está no YouTube. Se você perdeu algum capítulo, se você perdeu alguma pregação, procure ali que você vai encontrar todas as mensagens relacionadas a essa série. E é importante entendermos os contextos, aquilo que o Senhor vai colocando e o pensamento de Paulo a estar educando aquela igreja. Creio que a palavra que podemos utilizar é essa. Paulo está educando, ensinando aqueles irmãos. E na primeira parte do capítulo 11, Paulo está falando sobre o culto. E conforme vimos no domingo passado, o culto tem uma importância maior do que às vezes nós damos. Paulo coloca e explica neste capítulo algumas coisas muito sérias, que nos fazem refletir sobre a profundidade do que estamos fazendo aqui. O culto não é uma reunião de amigos. O culto não é o lugar onde vamos encontrar pessoas para termos bons momentos sociais. Isso nós também fazemos em igreja. Nós marcamos reuniões, nós temos PGMs, nós fazemos lazer, nós saímos, nós nos dividimos em grupos, em subgrupos, como amigos. Mas quando falamos do culto, da reunião pública de celebração, a questão é mais séria. Nós estamos aqui diante do Senhor. E a igreja de Corinto havia se perdido em muitas coisas, inclusive na celebração pública. E Paulo, na primeira parte do capítulo, vai falar sobre algo que envolve as mulheres, que está trazendo um enorme desconforto e tirando literalmente a atenção do Senhor. E na segunda parte, Paulo vai falar exatamente do momento em que vamos vivenciar daqui a pouco. Então, abra sua Bíblia no capítulo 11 de 1 Coríntios, e nós vamos ler a partir do versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17.
Diz assim a palavra do Senhor, eu estou lendo na NVT. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição, como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice, a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor, indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmo ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Pronto. A gente é muito acostumado a ler só uma parte desse texto no dia de ceia. Principalmente do texto em que Paulo repete aquilo que Jesus colocou. Mas quando a gente vê um pouco do que tem antes e depois, a gente percebe que Paulo está dando uma dura na igreja. E a gente precisa entender algumas diferenças. Talvez simplesmente lendo o texto e vendo aquilo que praticamos hoje, algumas coisas não se encaixem. Então, mais uma vez, a gente tem que entender o que é que acontecia. Primeiro é que a igreja tinha, por questões óbvias, uma liturgia diferente da nossa. As pessoas não se reuniam em templos como a gente. Na verdade, elas se juntavam todos os dias, mas a igreja no primeiro século acontecia praticamente nas casas. O templo que estava à disposição até ali, o momento em que o Império Romano destrói, na década de 60, era o templo de Israel, o templo de Salomão. E eles não faziam a celebração da ceia no templo. Então essa era uma questão mais em outros lugares, e era literalmente uma refeição. Nós temos uma questão que vem ali do Oriente Médio, que o próprio Império Greco-Romano, eles também compartilhavam, que é a questão da comida, do que significava, dos banquetes. Nós temos toda uma tradição religiosa em torno da mesa. Tanto que a grande discussão de Paulo com eles era sobre a questão da carne sacrificada e do participar da cerimônia, do banquete. Era comida. É interessante quando nós pensamos, e a gente fala bem aqui, né, que crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Todas as nossas reuniões normalmente terminam ou se envolvem em questões de comida. Então, nós temos aí uma pequena similaridade. A questão é que na ceia nós fazemos de uma maneira mais formal.
Mas qual que era o grande problema que Paulo constata? E Paulo já abre dizendo que ele não vai elogiá-los, porque, na verdade, aquilo que era para celebrar a obra de Jesus na cruz virou um grande momento ao contrário. Nós já vimos nos primeiros capítulos que um dos grandes problemas que aquela igreja tinha, devido ao seu orgulho, e aí estou falando do orgulho dos seus membros, é que era uma igreja profundamente dividida. As pessoas se dividiam e fragmentavam por qualquer razão. E Paulo começa tratando isso. E é óbvio que o fato deles serem desunidos respingou na sua celebração pública. Então, a maneira como eles realizavam a ceia naquele tempo, eles se juntavam, era aquela expressão que às vezes a gente usa aqui, já ouviram falar naquele junta-panela? Quando você faz ali, né, cada um traz o seu, ou quando grupos de amigos se reúnem e dizem, cada um traz alguma coisa aí, e a gente junta tudo e vê o que dá. Era mais ou menos isso que aqueles irmãos faziam. Quando nós lembramos da última ceia, e mais uma vez eu vou indicar para que você assista a última temporada de The Chosen, que você vai observar um pouco de como eram feitas as refeições. De fato, Jesus com os discípulos estão reunidos em um momento de celebração cultural pela Páscoa, e era um grande jantar, eram horas ali, relembrando a história, compartilhando o pão. Não é à toa, Jesus não inventou essa questão de dividir o pão. Aquilo era um costume. Os donos da casa, os chefes da família, quem tinham essa responsabilidade de partir o pão, de dividir, de ensinar. Eram refeições, era a mesa, era um jantar. E o assustador que está acontecendo ali é que o pessoal é tão dividido que mesmo se juntando como igreja, os grupos ali estavam. E Paulo precisa então lembrar aqueles irmãos, e Paulo fica e deixa bem claro de que ali já existiam grupos de pessoas mais bem-sucedidas, de pessoas com dinheiro e pessoas sem dinheiro. Existiam os ricos e existiam os pobres. E algumas coisas estão acontecendo nessa igreja. Eles não têm nenhum tipo de ordem. Então o que Paulo está dizendo é que enquanto alguns levam muito e não dividem, e comem sozinhos com os seus amigos particulares, outros chegam praticamente sem nada. E Paulo então vai justificar e dizer o que está acontecendo está errado. Quando falamos de igreja, quando falamos de celebração, quando lembramos, e Paulo aqui vai deixar bem claro, gente, a obra principal de Cristo na cruz foi reconciliar o homem com Deus e foi juntar novamente. Quando nós entramos e nos tornamos parte do corpo, nós estamos tendo esse privilégio porque o Senhor nos permitiu, é a obra dele, juntar. É bíblico, Deus não criou e não salvou ninguém para que andasse só. É junto. E a obra do Senhor também não dá permissão a ninguém de entender que é junto, mas é junto com quem eu gosto. É junto com quem tem o mesmo pensamento ou o mesmo dinheiro que eu tenho. Se eles não fazem parte disso, não andam juntos. Até somos igreja, mas sabe como é? Paulo faz um alerta muito sério. Paulo deixa bem claro que isso está completamente errado. Paulo divide essa primeira parte, a gente tem aqui dos versículos 17 a 22, e Paulo faz um jogo com 3 palavras. Paulo fala do fato deles se reunirem, comerem e se dividirem. Paulo está deixando bem claro quando fala que eles estão se dividindo, que eles não estão agindo contra eles mesmos. Eles se levantam contra o Senhor que uniu. A obra na cruz é uma obra que une. Não é uma obra
que divide. Qualquer outra questão que divide, ela não vem do Senhor. Ela vem exatamente do desejo que o inimigo tem de atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. E qualquer motivação que faz com que as pessoas se dividam, ela não vem de Deus. E ela age exatamente não contra o outro simplesmente. Mas Paulo deixa bem claro que é contra o Senhor. Então Paulo vai tratar o problema e dizer: o que vocês estão fazendo? Percebam que ele deixa bem claro que a questão não é você comer com amigos. A questão é quando você faz isso se separando de outros. E Paulo tem uma visão tão clara de que a igreja é algo, e é como se assim, gente, quando estamos juntos como igreja, precisamos de fato estar juntos. Não faz sentido celebrarmos a obra que Cristo fez na cruz dessa maneira, sem ordem. Eu acho engraçado porque, de fato, a gente tem aí algumas questões quando a gente se reúne, não é culto. Sempre tem aquela questão ali daqueles que acham que pegaram pouco, que ficaram no fim da fila. Sempre tem aquela preocupação e às vezes nós precisamos fazer com razão a estratégia de colocar pessoas para servir. Porque se não colocamos pessoas para servir, nem todos têm a consciência de que existe gente no final da fila. E Paulo está aqui dizendo: vocês não têm casa, não? Vocês precisam pensar exatamente na hora que estão reunidos, que é lá que vocês têm que se empanturrar. Paulo está dizendo e deixando bem claro que isso não é bom. Paulo está normatizando algo, prestem atenção. A igreja não é para isso. A igreja não é o lugar, e às vezes a gente tem problemas sérios aqui. Quando a gente vai fazer, já falei isso várias vezes, algumas pessoas têm uma noção meio distorcida do que a igreja deve fazer, ou porque é na igreja as coisas. Alguns entendem que porque a igreja vai fazer algo, tem que ser praticamente de graça, não pode cobrar. Quando cobra é um choro. Como se nós, por sermos igreja, recebêssemos, né? A gente vai no mercado, aí o mercado chega e diz assim: ó, vocês são da igreja, é de graça para vocês. Não precisa pagar. Não é isso. Outros entendem que é porque na igreja, é lá eu tenho que comer 4 vezes mais, é na igreja. Então é lá que eu me acabo. E aí a gente tem problema também. Às vezes a gente vê uma pecadinha de gente, calma. Antes de juntar para levar para casa, vê se o povo que está aqui comeu. Às vezes tem gente que come em casa o que os que estão aqui não comem, porque levam. Existe um certo desespero. Paulo, vocês estão achando que é só nos dias de hoje que a gente que passava? Em Corinto a coisa era até pior. E Paulo está educando esses irmãos, e Paulo usa algo até, ele está, enquanto uns passam fome, os outros se embriagam. Olha o pensamento daqueles irmãos. Aqui não é linguagem figurada. O costume greco-romano era de banquete, as pessoas iam e passavam dias comendo. Basta você pesquisar um pouco na história, como era essa questão relacionada das celebrações e as comidas. Eram realmente um desespero. Era algo realmente impressionante, e as pessoas levaram esse costume para a igreja. Minha mãe tinha um ditado que eu acho que alguns conhecem. Vocês já ouviram aquele ditado que o costume da casa é o da igreja? Alguém já ouviu esse ditado? Minha mãe falava muito: meu filho, o costume da casa é o da igreja. Ou seja, se você se acostuma tanto em fazer algo, você vai fazer no meio de gente. Se você é mal educado dentro de casa, se você não se preocupa com os outros dentro de casa, você vai fazer isso fora. Você vai fazer na igreja. Então, Paulo está atacando um problema seríssimo a respeito da desunião
que aquelas pessoas tinham. E Paulo, inclusive, já deixa claro um dos problemas que dividiam aquelas pessoas. Aqui ele coloca a questão financeira, é a questão social. Os que têm dinheiro e os que não têm dinheiro. No começo da carta, Paulo deixa bem claro que eles também são divididos, mas Paulo não aponta a questão social ali. É uma questão intelectual. As pessoas, no início, Paulo está tratando o problema que divide por causa do pensamento. Ou seja, eu gosto de Paulo, eu gosto de Apolo. Eu gosto de Pedro. Eu me divido por aquilo que eu ouço e gosto. Então eu gosto daquele pregador, eu vou ficar com as pessoas que gostam daquele pregador. E os outros que se virem. E se os outros não gostam, é porque os outros são ruins. Percebam que, na verdade, quando Paulo está tratando, ele está por camadas, mas uma coisa vai puxando a outra. Se as pessoas não conseguiam se unir pela questão intelectual, imagine social. E é interessante como Paulo, então, resolve ensinar e resolve corrigir esse problema. Paulo vai corrigir de uma maneira que ele não faz em nenhuma outra igreja. Paulo vai lembrar exatamente o que Jesus fez. A partir do versículo 23, que é o texto mais conhecido, Paulo vai usar a célebre frase: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão. Como é que Paulo corrige? Paulo vai lembrar aqueles irmãos novamente como as coisas deveriam ser feitas. E Paulo usa umas palavras de maneira sábia, obviamente. Primeiro, Paulo deixa bem claro que ele recebeu aquelas informações do Senhor. Não foi de qualquer um. Não foi um telefone sem fio, não foi um diz que me disse. Paulo recebeu da parte do Senhor Jesus. E Paulo deixa bem claro uma outra questão. Paulo destaca um fato, ele diz: na noite em que foi traído. Isso joga um pouco mais peso no que Paulo quer tratar. Paulo está dizendo na noite em que o Senhor foi traído. A dor da traição, a dor do abandono, a dor da exclusão, ela é enorme. Na verdade, somente as pessoas que já passaram por algum tipo de experiência nesse nível fazem ideia do que Jesus está falando, do que Paulo está falando que Jesus fez. Na noite mais triste da vida do Senhor Jesus, ele tomou o pão e partiu. Paulo, então, está preocupado em mostrar e deixar claro a tradição e lembrar o que foi que Cristo fez. Paulo carrega nas cores, lembrando o que realmente importa. E às vezes a gente precisa lembrar por que é que a gente está aqui. A gente tem uma tendência muito grande a esquecer o que realmente importa, ou qual o objetivo. Igreja não é um clube. Igreja não é uma associação de amigos. Nós não estamos aqui para andar juntos, pensando do mesmo jeito, com pessoas que são igual a nós. Nós estamos aqui porque o Senhor morreu naquela cruz para nos dar a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. Nós estamos aqui porque o Senhor entendeu que, de fato, para viver a missão que Ele tem, precisamos andar juntos. Desde Gênesis, que Deus deixa bem claro que não é bom que o homem ande só. Você precisa de uma igreja. E em qualquer igreja que você ande, você vai se decepcionar, você vai se frustrar, você vai se entristecer. Porque o Senhor, inclusive, desejava que assim fosse, porque Ele colocou pessoas que são imperfeitas.
E isso torna ainda mais profundo o que Jesus fez na cruz. E é por isso que Paulo está aqui deixando bem claro: na noite em que foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Na noite em que Jesus sofreu, foi traído, mesmo assim ele deu graças. Eu tenho conversado e às vezes falo com algumas pessoas e eu falei assim, a gente fica sentido, magoado e triste. Mas quando a gente para pensar, e eu coloco isso tem mexido muito comigo, que Jesus já sabia o que Judas iria fazer. E mesmo assim, Jesus partiu o pão. Jesus entregou. Jesus não se negou. Jesus não se afastou. Paulo está aqui lembrando, ele passou por tudo isso, por amor, para nos trazer perdão. Então ele traz perdão a todos, ele sabe exatamente tudo o que eu fiz. Ele sabe exatamente tudo o que eu penso, isso pode ser assustador. Você quer algo curioso para você? Fique 5 minutos lembrando e dizendo assim, ele sabe tudo o que eu penso, ele sabe tudo o que eu penso. Isso pode ser desesperador. Ele conhece profundamente. Você pode ser muito bom em disfarçar, em enganar, em mentir. Mas ele sabe. Ele sabe como está o seu coração. E mesmo sabendo, e esse é o grande ponto. Essa é a grande questão. É muito provável que nenhuma amizade aqui sobrevivesse 3 minutos se nós ganhássemos o dom de ouvir os pensamentos e os corações das pessoas. É muito provável que ninguém mais falaria com ninguém. E mesmo ciente, o Senhor perdoou. Esse é o grande ponto. O Senhor ofereceu perdão e é por isso que não faz sentido. Essa semana eu vi um vídeo muito interessante de um ateu famoso, explicando, ele falou assim, olha, eu tenho muita dificuldade em conseguir acreditar em Deus, mas eu preciso dizer uma coisa, se Deus realmente existe, é o Deus dos cristãos. Eu achei aquele vídeo fora de série. E ele começou a explicar o porquê. E ele chega no ponto e fala assim, o cristianismo não faz sentido. Não faz sentido pararem para inventar essa história. Não faz sentido as pessoas terem morrido por essa história, se ela não fosse verdade. E ele começa a explicar ali como não fazer sentido mostra que só pode ser verdade. Eu achei engraçado. Jesus não faz sentido para ninguém. Porque ele não perdoa só aqueles que ele andou junto. São todos. Por muito menos a gente fica com raiva e vira a cara e não quer mais ver. Jesus estava praticamente morto e ele ora. Vocês lembram as palavras de Jesus ali? Antes de se entregar ao Pai? Pai, perdoa. Por quê mesmo? Porque não sabem o que fazem. Gente, seja sincero. Você consegue raciocinar desse jeito? E estamos falando aqui de alguém que estava literalmente apanhando na hora da morte. Hoje a gente consegue se zangar e bloquear por muito menos. É isso que Jesus está ensinando aos seus
discípulos. É na noite em que ele é traído, inclusive, que ele faz o chamado e famoso lava-pés. Que coisa! Então Paulo está mostrando, ele fez isso, e Paulo salienta uma expressão. Este é o sangue da nova aliança. As coisas aqui vão mudar de figura. Aqui subimos um degrau. Até a morte de Jesus está em vinculação um pacto. Eu tenho dito isso na EBD e continuo falando, o cristianismo também poderia ser chamado de uma enorme causa jurídica. Nós temos muitos termos similares com a questão do direito. Porque, de fato, é um grande sistema, ou é um grande tribunal. E está em acordo, está em vigência o pacto do Antigo Testamento. A questão do povo de Israel, a questão do sangue, a questão genética. O povo de Deus é aquele povo separado. É aquele povo que vem de Abraão. É aquele povo que para que você fizesse parte, você precisaria se submeter a um monte de normas que não faziam sentido para você. É na lei do Antigo Testamento que os homens precisavam se circuncidar novamente, ter ali algo físico, como símbolo de povo de Deus. E aqui Jesus vai mudar isso. Jesus vai dizer, a partir de agora, os termos mudam. Tem uma nova aliança com vocês. Aliança que verdadeiramente gera salvação. Jesus está pagando a conta, ele está pegando ali o boleto de todo mundo. Pegando o débito de todo mundo, levando no caixa e colocando assim, pago. A antiga aliança não fazia isso. E Jesus está agora, então, colocando novos termos. Mas esses termos são preenchidos com sangue, que pela graça de Deus não é o nosso, é o dele. A obra que Jesus faz naquela cruz é uma obra de amor, é uma obra de perdão. Os termos que ele coloca são inacreditáveis. Porque enquanto ele paga toda a conta, ele pede apenas que a gente reflita e que reconheça o serviço feito. Como é que você reconhece o serviço feito? Reconhecendo que você é um pecador. Aliás, eu tenho dificuldade com quem não consegue entender e reconhecer que é pecador. Nós somos. E como somos pecadores? E a graça de Deus, a partir daí, faz toda a diferença. Então, Paulo está mostrando àquela igreja o que realmente importa. Aquela igreja existia por isso, pelo sacrifício que Jesus fez. Nós existimos por isso. A única razão da gente estar aqui é o sacrifício de Jesus. Ao mesmo tempo, nada mais importa do que isso. Isso é maior que todas as coisas. E talvez esse seja o grande problema nosso, não entender que o sacrifício de Jesus é maior que tudo. É maior do que o que a gente pensa. É maior do que as nossas convicções políticas. É maior do que as nossas vontades e desejos gastronômicos. É maior do que qualquer outro gosto ou vontade que eu tenha. Diante do sacrifício de Jesus, tudo é menor. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês não têm vergonha na cara, gente? Como é que diante do sacrifício de Jesus você tem coragem de levar o prato de comida e comer sozinho enquanto o outro passa fome? Como é que diante de tudo que Jesus fez, você não consegue olhar para o outro? Paulo está ensinando aquela igreja, ensinando a nós hoje o que realmente importa.
O sacrifício de Jesus é um sacrifício que salva e une. Qualquer coisa que de fato vai na contramão não vem de Deus. E Paulo pesa ainda mais. Porque tem uma terceira parte nesse texto. E essa deve ser vista com muita atenção. Porque Paulo vai colocar algo que talvez a gente ignore ou não dê a seriedade necessária. A partir do versículo 27, Paulo diz o seguinte: assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, que comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmo ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Paulo alerta aquela igreja. E Paulo deixa bem claro aqui a respeito de participar desse momento de maneira indigna. E talvez esse texto seja mal compreendido pela maioria das pessoas. Paulo fala de maneira tão profunda que Paulo diz o seguinte: quem divide o corpo não está agindo contra a igreja. Está agindo contra o Senhor. Olha como Paulo sobe o tom. Paulo está dizendo, não pense que o que vocês estão fazendo é um problema para vocês, ou é uma ofensa para vocês. Não pense que ao excluir uma pessoa, ela que se vire com a dor dela. Vocês estão excluindo o Senhor. Isso é muito sério. Paulo está aqui dizendo que quando as coisas são feitas dentro da igreja, provocando estragos dentro da igreja, não é contra o outro. É contra o próprio Cristo. A igreja é de quem? O que é que nós falamos constantemente? A igreja é do Senhor. Se você vem para cá achando que a igreja é do pastor, você tem um problema sério de entendimento. Se você entende que o pastor pode tomar a igreja para ele e fazer o que ele quer, você tem um sério problema de entendimento. A igreja é do Senhor Jesus. É Ele quem age e cuida. E aí Paulo usa a expressão tão famosa. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamentos contra si mesmo. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Presta atenção nisso. Paulo está retratando que naquela comunidade, pela maneira como eles não haviam entendido o que era ser igreja, Deus havia entrado em juízo com aquela igreja. E aquela igreja tinha pessoas doentes e pessoas que já haviam morrido como disciplina do Senhor. Isso aqui também é pesado. Graças a Deus, Deus não sai mais fazendo isso em tudo quanto é lugar. Porque se assim fizesse, a gente tinha um problema. É interessante porque, provavelmente, e de maneira a exemplificar, algumas situações são realmente colocadas de maneira muito severa. A gente tem, por exemplo, em Atos, o caso clássico de Ananias e Safira, que mentiram diante do Senhor, que mentiram no altar, que por inveja agiram de maneira equivocada e foram consumidos. Barnabé vende um terreno e entrega tudo diante do Senhor. Ananias e Safira
vendo a maneira como Barnabé foi reconhecido publicamente, fazem a mesma coisa, com uma diferença. Eles pegam parte do dinheiro para eles. Pastor, Deus matou porque eles pegaram o dinheiro para eles? Não. Foi porque lá na frente eles chegaram e falaram, isso aqui foi tudo. Porque eles mentiram, motivados pela inveja. Porque provavelmente eles queriam os mesmos abraços ou reconhecimento que Barnabé teve. E eles mentiram diante do Senhor. E Deus ali no começo da igreja foi de uma maneira literalmente fulminante. Aquele casal morreu. Trazendo um grande ensinamento à igreja e a nós. Igreja é coisa séria. O único caso que nós temos das igrejas em que eles relatam que Deus havia pesado a mão de maneira mais específica foi a igreja de Corinto. Paulo está dizendo, por causa da maneira como vocês estão agindo contra vocês mesmos, o Senhor agiu em juízo, pessoas estão adoentadas, pessoas já dormiram. Paulo deixa bem claro que não se trata de entregar ao inferno. Paulo diz que para que eles mesmos se salvassem. Era disciplina. Mas o que é que Paulo está querendo dizer? A gente tem a ideia, e ela é colocada pela maneira como a própria igreja católica faz no decorrer da sua tradição, e como muitas igrejas enxergam a ceia como um momento diferente, como um momento especial, ou como um momento ali da unção privilegiada. Os nossos irmãos pentecostais levam isso tão a sério, que no dia do culto da Santa Ceia, o pessoal vem de onde tiver. As pessoas, tem gente que não consegue vir para a igreja corriqueiramente, ela vem no dia da ceia. E alguns vão porque entendem que no dia da ceia tem uma bênção dobrada. Eles vão receber algo especial. É um costume. Mas nessas tradições de como o cristianismo executa ou realiza o memorial, uma questão ficou muito marcada, esse examine-se, pois, o homem. Algumas igrejas utilizam como disciplina o fato ou a punição para que a pessoa não ceie. Você está em disciplina, você não pode ceiar. Então a ceia também tem aquele caráter assim, diferenciado, e alguns usando até como um terror. Outros entendem que, na verdade, a questão de estar indigno significa se eu estou praticando algum pecado. Queridos, não é isso que Paulo está tratando aqui. Participar da ceia de maneira indigna envolve diretamente o fato deles estarem divididos. O indigno que Paulo está colocando aqui é o fato de você passar a ignorar alguém. É o fato de você realmente ter se dividido por coisas que são menores que o sangue de Jesus. Participar da ceia, então algumas pessoas ficam e colocam, o texto deixa bem claro que quem tem que se examinar sou eu. Eu tenho que me examinar, ninguém vai me examinar. Não sou eu que vou dizer se você deve ou não tomar a ceia. Como crentes batistas, no século 21, nós temos uma prática. A ceia é compartilhada por aqueles que se tornam membros da congregação local. Pelo entendimento de que a ceia é para o corpo, são para os crentes. Então, se você é batizado em uma igreja cristã evangélica, nós entendemos que podemos comungar desse momento. Se você não é batizado, nós oramos para que você sinta o desejo de se batizar. E se batizando, participe. Não é algo para expor, mas são coisas que nós entendemos como comunidade. Mas eu quero dizer para você o seguinte, se você levantar aí na hora que a gente colocar, eu não vou tirar o pão e o cálice da tua mão. O texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo.
Mas o momento da ceia é o momento onde nós lembramos exatamente o que Cristo fez. E o problema que aquela igreja está tendo é esse problema, que faz com que o outro, com que as pessoas não caminhem juntas. Examinar a si mesmo envolve você refletir se você, na verdade, se aproximou ou se afastou. E se você se afastou e rompeu, por que se afastou e rompeu? Paulo está falando em termos comunitários. As pessoas levam muito e entendem que estar em ordem com a ceia é se você não está diante de nenhum pecado moral grande. Bom, deixa eu ver, essa semana eu não xinguei ninguém, essa semana eu não adulterei, essa semana escapei, não vi nada que não devia no meu celular, essa semana eu nem briguei com a minha mulher. Ah, beleza, essa semana eu estou bem. Não é isso, queridos. Você pode ter feito tudo isso, mas você pode ter riscado alguém da sua vida. Você pode ter abandonado alguém na caminhada ou virado as costas. E se você fez isso, você está indigno para participar da ceia. É disso que Paulo está falando. Se você preocupa só com você mesmo, ou se você só consegue andar com quem pensa igualzinho a você, e não consegue mais olhar ou interagir com quem está do seu lado, você não está digno para participar desta ceia. O que torna a questão indigna é a profundidade da vida relacional. O grande problema que Paulo está advertindo é por isso. É o que nos faz desgostarmos ou cerrarmos os nossos queixos uns para os outros. É disso que Paulo está falando. Nenhum motivo que você colocar é maior que o sangue de Jesus. Quando você deliberadamente passa a excluir, ao invés de incluir. E aqui muito cuidado, meus queridos. Nós vivemos num mundo que é cercado, e eu entendo que é uma questão complexa a respeito das afinidades, mas eu preciso dizer para você uma coisa. Paulo está dizendo que na igreja o sangue de Jesus é maior que a afinidade. Naturalmente, nós temos as pessoas mais próximas de nós. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para que esse naturalmente não se torne uma doença. Para que esse naturalmente não se torne algo que, na verdade, faz os outros se afastarem. E se eu deliberadamente me afasto, corto, eu preciso tomar muito cuidado, porque eu estou indo na contramão do que Cristo fez naquela cruz. Muito cuidado. Porque a igreja é algo sério. E se por qualquer razão da caminhada nós nos desgostamos, nos amarguramos e passamos abertamente a caminhar ou lutar por fragmentação, por divisão, nós estamos, como Paulo diz, comendo e bebendo para nossa própria condenação. E a mão de Deus pesa. Portanto, como diz o texto bíblico, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E é interessante, porque tem pessoas que fazem o seguinte. A Bíblia está dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não estou em condição, não. Mas como é que termina a frase? Examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão e bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamentos contra si mesmo. A ideia é examinem-se, corrijam-se e participem. Essa história de hoje eu não vou cear e não correr para literalmente mudar,
não combina com o texto bíblico. Você não tem base bíblica para isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Meu querido, o sangue de Jesus é muito maior do que qualquer outra coisa. Se a gente não consegue mais caminhar porque fulano torce para tal time, porque ciclano votou em fulano, porque fulano não gosta de tal coisa, meus irmãos, isso é tão menor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Portanto, meus queridos, a ceia é um memorial do que Cristo fez naquela cruz. A ceia está atrelada à nossa missão, porque ela diz que todas as vezes que fazemos isso, estamos anunciando inclusive o quê? A volta de Jesus. Essa é a nossa missão. Anunciar a volta desse Cristo que nos amou, nos perdoou, nos deu graça e um dia voltará.